você por aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Como é que você tá? Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Jorge. Alegria rever você depois da virada do ano, essa oportunidade de falar com os seus milhões de espectadores, leitores. E eu estou aqui no Morumbi ainda, comecei cedo na Barra Funda, passei pelo live do futebol feminino que está rolando, com muita alegria, um grande elenco de futebol feminino, departamento que segue com muita força. Eu estou aqui à sua disposição para um bate-papo dos seus seguidores, que para mim sempre foi muita honra. Bom, Júlio, só para pegar o embalo de algo que está rolando nas redes sociais, se você é dos dirigentes de clube, um dos caras mais ligados em redes sociais, agora a nova moda é a gente contar 5 curiosidades sobre a gente. Queria que você contasse 5 curiosidades sobre seu primeiro ano de gestão no São Paulo. Talvez coisas que o pessoal não saiba. Conta aí 5 curiosidades pra gente, por favor. Olha, eu vou dizer, Jorge, eu vou tentar listar 5 curiosidades importantes, né? Primeiro, um choque de gestão de comportamento, e quando nós chegamos, nós sentimos que é normal, né? As pessoas, colaboradores, num ritmo que isso foi mudado, né? Então, essa é uma curiosidade importante, que todo mundo entrou dentro de um novo ritmo, vamos chamar assim, de um ritmo muito mais rápido, mais ágil. A outra curiosidade, na verdade, é aprender a ser resiliente num clube de futebol como São Paulo. Qualquer outro clube associativo tem uma característica que você tem que ter resiliência, né? Nós chegamos com uma visão transformadora e você sabe que isso não se transforma do dia para a noite. A outra curiosidade, característica, é você se surpreender, e quando você, às vezes, na rede social, e você sabe que era um compromisso à transparência, você tem, infelizmente, pessoas, é um número reduzido, de haters que, se você presta conta, fala que quer aparecer, se você não posta, você não é transparente. Então você tem que estar focado no que é melhor para os seus comprometimentos. Eu acabei de postar, eu saí da live do futebol feminino. Então, resiliência, determinação e principalmente crença nessa instituição. Se não fosse a crença na instituição, nós não terminaríamos o primeiro semestre tão bom na área de marketing, tirando o time da fila depois de 16 anos do Campeonato Paulista e 9 qualquer outra conquista, e também assumindo que o Campeonato Brasileiro foi muito ruim e por isso fizemos uma reformulação. Portanto, as curiosidades, as características são essas, Jorge. E você acreditar no que você faz, no trabalho, independente do que as pessoas acham. Porque é normal, a opinião é livre. E você tem que fazer, está dentro do programa e do que você ficou comprometido a fazer. Bom, Júlio, uma das ideias aqui, como você já sabe, já participou outras vezes, é que a gente possa abrir para perguntas. Então, o Charles vai colocar perguntas na tela, vamos ver o que a galera está querendo saber do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Imagino que os assuntos devam ser sobre ser atacante de lado de campo, reforma da Barra Funda, enfim, o que o pessoal quiser saber, a gente vai colocando e debatendo aqui com você. Deixa eu ver a primeira aqui, ó, o Charles vai colocar na tela enquanto eu vou vendo também por aqui. A primeira é do... Tem fácil aí, Charlão? Senão eu mando mais uma e depois a gente repassa também. Bom, então, como ainda não tem pronto, eu vou fazer a última, depois repasso para a galera. Júlio, você tem alguma novidade que você possa contar para a gente em relação a Pablo e Vitor Bueno? É uma negociação que já existe há alguns dias. Você já tem alguma definição? Como é que está a situação do Pablo, do Vitor Bueno? Vocês vão conseguir a rescisão do contrato? Então, é um trabalho que tem sido feito, Jorge, com muita determinação de todos nós, né, da integração da área de futebol, da área financeira, para desonerar a folha. Eu vou listar aqui os jogadores que já saíram, né? Shailon, William, Hudson, o Galeano está lá, mas não vai ser aproveitado. O Orejuela foi emprestado, era uma aposta, mas ainda está emprestado. Há uma desoneração parcial da folha. O Bruno Alves, em definitivo, um grande atleta. O Lisiero emprestado. O Rojas antes, o Rodrigo, quarto zagueiro. E o Vitor Bueno, que foi oficializado. Em primeira mão para você, nós acertamos a rescisão do Pablo. Todos os jogadores com a sua seriedade, com a sua entrega, com o seu profissionalismo, mas se não fazem mais parte do futuro do São Paulo, todos eles vão brilhar em outros clubes. É assim que deve ser, são pessoas comprometidas, são profissionais, e o Pablo foi finalizado hoje também uma rescisão. Ou seja, o São Paulo busca, assim como reforçou o elenco com 5 atletas e renovou o contrato para o Arboleda, também está promovendo os jovens da base e também desonerando a folha. Veja bem, nós temos assim grandes economias, mas no caso do Vitor e do Pablo,
nós chegamos a uma economia próxima de 24 milhões, algo significativo. Claro que também nós assumimos e antecipamos rescisões. Isso tudo vai trazer um déficit no balanço, quando sair o balanço, que eu já de antemão coloco, mas nós tínhamos que realizar esse déficit, porque saiu Juan Fran, saiu Hernanes, saiu Daniel Alves. Isso tudo foi sendo realizado, você paga a rescisão, antecipa pagamentos, parcela o atrasado, mas, sobretudo, desonera a folha. Com isso, nós conseguimos fazer 5 contratações, o Jandrei, o Rafinha, o Alisson, o Patrick e o Nicão. E reformamos o compromisso com o Arboleda, valorizando esse atleta. Mantivemos a maioria dos garotos da base, que tinham algumas inseguranças jurídicas pela origem do contrato lá atrás. Então, nós estamos preservando o nosso ativo e fazendo com que o São Paulo seja muito mais competitivo. Portanto, em primeira mão, para você, acabamos de finalizar a rescisão amigável com o Pablo e torcemos muito para que todos esses jogadores, inclusive o Pablo, o Vitor Bueno, possam brilhar em outros clubes. Júlio, você falou em 24 milhões de economia com as saídas do Pablo e do Vitor Bueno. Isso é quanto o São Paulo deixa de gastar com os salários, com o vencimento dos atletas até que os contratos terminassem. No caso do Pablo, ele tinha contrato até 2023. Você pode dar mais algum detalhezinho? Vocês vão pagar aquilo que o São Paulo devia de 2020 e 2021 de forma parcelada? Só para a gente poder entender, e já agradeceu a notícia exclusiva que você guardou para essa live. Claro, nós temos, eu não vou falar do valor, mas nós tínhamos uma pendência desde a época da pandemia, que é do São Paulo, da época lá do início da pandemia. Nós parcelamos esse valor tanto do Vitor como do Pablo, e o que é certeza, nós falamos da economia, que é da nossa folha. Mas eu acho que todos ficaram felizes, acho que são atletas que prestaram serviço ao São Paulo, e o São Paulo, com esse acordo, parcela a sua pendência, o seu débito, e ao mesmo tempo desonera a folha. Então, essa é uma constante da nossa integração, do bom trabalho que a diretoria de futebol faz, capitaneada pelo Belmonte e pelos profissionais Rui Costa, Muricy, Biasotto na base, integrando tudo isso, mas em sintonia com todas as áreas, com a área financeira, com a área de marketing, com a área de comunicação, com a área administrativa. É assim que se faz uma gestão que tem equilíbrio e harmonia entre os seus setores. Só a última, antes de passar para perguntas da galera. O São Paulo fica com algum percentual futuro do Pablo ou nada? Ele passa a ser livre e vai tocar a vida dele como quiser? O São Paulo com o Pablo fica sim com percentual, o Vitor não, mas com o Pablo nós ficamos. O Pablo foi um investimento independente, se foi da gestão anterior, é o São Paulo que fez o investimento, um dos maiores da história do clube. Portanto, nós acreditamos que ele possa ainda deixar um grande resultado e o São Paulo fica com um percentual importante no futuro de uma transação, a questão de direito econômico. O São Paulo fica com a participação sobre o atleta Pablo. 30%, 20%, 10%, você pode falar? Não, eu acho que a primeira opção sua, 30%, é o direito econômico que nós ficamos com ele, que é importante. E ele é um grande atleta, um grande cidadão, e nós queremos o bem do Pablo, de todos que saíram. Jorge, todos os jogadores que no final do ano foram para outros clubes, para o Grêmio, etc., eu liguei, só para alguns ainda que eu não consegui, mas eu liguei para a grande maioria, são grandes atletas, o Benítez, o Bruno Alves, o Orejuela, são grandes atletas e eu não tenho dúvida que vão brilhar nos clubes que eles estarão aí nesse calendário de 22. A última mesmo, aí eu vou passar para a galera. Quanto o São Paulo já economizou entre chegadas e saídas? São mais de 12 saídas, acho que agora com o Vitor Bueno e o Pablo, talvez 13. E 5 chegadas. Você tem alguma ideia de quanto a folha baixou, Júlio? Nós temos aí talvez um impacto aí de 15 milhões no primeiro ano, 15 milhões no segundo, mas ainda precisamos ajustar, porque você também, quando faz a saída de atletas, depois tem a chegada de outros, e depois também tem alguns ajustes dessas pendências. Quer dizer, eu deixo de pagar o futuro da folha de pagamento, mas eu também tenho no meu cronograma financeiro o pagamento dessas pendências antigas. O importante é você equilibrar o orçamento do São Paulo no futuro, ainda assumindo que o próximo balanço vai apresentar um déficit, porque nós tivemos um ano de pandemia, um orçamento que não foi feito nessa gestão, mas, sobretudo, antecipação e rescisões tiveram um impacto que no primeiro momento aparece como um resultado negativo, mas
no decorrer do exercício de 22 e 23, traz um São Paulo mais equilibrado, e é isso que nós esperamos para o futuro. Boa. Bora para perguntas. Põe aí, Charlão, na tela. Vamos ver o que a galera está querendo saber do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Primeira pergunta do Wesley Santana. Boa noite, Júlio. Por que o São Paulo é refém há anos da total acesso para venda de ingressos, mesmo sabendo tanto que o torcedor sofre com os péssimos serviços? Semana passada, inclusive, eu fiz uma reunião com o pessoal da Total Acesso. Nós estamos cobrando muita eficácia e eficiência nesse serviço. Esse serviço no Brasil é um serviço muito difícil quando se fala em grande evento na área de futebol. Então, nós estamos pensando em unir tecnologias, cobrando esse concessionário e confiando que dessa vez as coisas vão melhorar. Até porque, se não melhorar, nós vamos ter que trocar e vamos partir para um outro quadro. Mas nós temos aí iniciativas, e foi discutida com a empresa, com outra empresa que poderá estar junto com a Total Acesso, para melhorar o serviço, a entrega, a tecnologia, a prestação. Pedir a eles que a gente evolua muito grande, claro que nós temos compromisso, e não é uma troca rápida, porque nós temos, inclusive, estatuto do torcedor para cumprir, é uma migração que a gente espera fazer e melhorar nesse ano de 22. Mas o torcedor pode ficar esperando, que nós estamos observando com carinho. Agora, é claro que quando você tem um evento, principalmente em jogos de grande público, onde a demanda é muito grande, a procura é muito grande, o sistema para, e não é só esse, mas eu tenho um exemplo, quando eu falo com o presidente de outros clubes, todos têm o mesmo problema recorrente, que é o acesso muito grande de milhões de pessoas ao mesmo tempo, que você não consegue atender. Mas nós precisamos, com certeza, melhorar muito o nosso atendimento. Bora para a próxima pergunta, põe na tela, Charlão. Pergunta do Clique Views, é o Carlão, membro do canal. Boa noite, Nicole e Júlio. Presidente, por que não se fala mais no tal investidor? Existe mesmo ou foi só fumaça, como dizem alguns por aí? Até aproveitar a pergunta, Júlio, hoje o Muricy deu uma entrevista à Jovem Pan e chegou a falar que fez uma live com um investidor. Você pode dar mais detalhes sobre essa história também? O que é importante o torcedor entender, que nunca eu falei taxativamente investidor A, B ou C, etc. É claro que nós conversamos muito com São Paulinos, não São Paulinos, patrocinadores. Por exemplo, os nossos patrocinadores, e são muitos, todos eles são convidados reiteradamente a ampliar o seu investimento no São Paulo, ampliar fortalecimento da área de futebol, trocando propriedades pertinentes para isso. Então, o que talvez o Muricy colocou é isso. Nós participamos, e o Muricy é ativo nisso, como coordenador de futebol, para que a gente consiga sempre trabalhar com pessoas que querem contribuir com o São Paulo, mas de forma negocial. Não é só como um mecenas, porque não adianta você vir aqui, um empresário são paulino, colocar um dinheiro de forma como favor. Nós queremos trocar propriedades, dar garantias para esse investidor que a gestão tem credibilidade, é séria e que vai dar recurso. Ora, se a gestão dá recurso para patrocinadores internacionais que estão na nossa camisa, por que não trazer recurso para outros investidores que acreditam na marca do São Paulo, que acreditam no aumento da receita do São Paulo? Isso nós temos feito todos os dias. E uma hora vai aparecer, como tem aparecido alguns investidores que nós colocamos um tema e depois ele vira patrocinador. Pode ser ao contrário, o patrocinador que vire um investidor. E então esse tipo de trabalho é um trabalho constante e que todos, essa é uma prova, participam, inclusive o futebol, na figura do Muricy, que é um grande profissional, um amigo, sobretudo um grande profissional e um amigo de anos. É isso que nós temos que mostrar, Jorge, e o seu telespectador, espectador, o internauta, ele tem essa agonia, porque às vezes nas redes sociais saem inúmeras situações. Eu aqui já recebi Sheik de Dubai, do Catar, já recebi empresários de futebol da Rússia, de futebol da Europa, americanos. É o meu papel, e todos eles eu mostro o potencial do São Paulo. Se isso vai ter um resultado a médio e longo prazo, nós vamos ver. Mas o trabalho é feito todos os dias. E o dia aqui é longo. Começamos hoje bem cedinho na Barra Funda, participei de um almoço, vir à tarde, fui na live de futebol feminino, estou aqui no Morumbi falando com você, e amanhã temos uma reunião de diretoria às 10 horas da manhã, com todos os diretores aqui, aqueles que podem vir, e outros de forma virtual, participando da primeira reunião de diretoria do ano.
Júlio, a Sócios.com, eu soube que ela foi procurada por vocês para ajudar na negociação com o Douglas Costa. O negócio acabou não rolando. O Douglas, ao que tudo indica, vai ser reforço do Los Angeles Galaxy. Ainda existe essa possibilidade de a Sócios.com, que já é parceira de vocês, ajudar com algum investimento, com algum reforço? Ou essa conversa já está descartada? Não, Jorge, é como eu falei, todos os patrocinadores, todos, Sócios.com é um dos patrocinadores, todos eles são convidados a investir mais no São Paulo. Investir mais não significa só o que ele contratou, é trazer novos projetos. E todos são conversados. Isso não significa que nós vamos também pegar um dinheiro e trazer qualquer coisa fora do nosso limite. A questão do Douglas Costa teve um interesse, teve uma conversa preliminar, depois teve uma conversa até com o atleta. Quando a situação ficou fora do nosso orçamento e controle, no limite da responsabilidade, como foi o caso do Soteldo, nós tiramos o time de campo, porque se faz assim com responsabilidade. Claro que no paralelo, nós estamos trabalhando sempre outros nomes. Eu vi que muita gente se surpreendeu com a contratação do Nicão. A do Nicão andava em paralelo e nós tínhamos que concluir uma grande contratação. E a do Nicão foi muito importante. Então, o patrocinador do São Paulo, quem já está e os que estão chegando, são convidados a olhar o São Paulo hoje com um programa de integridade, com normas de compliance, com credibilidade, para somar esforços conosco e fortalecer cada vez mais o time de futebol, desonerando a folha com tendências antigas, que não fomos nós que criamos, mas que temos que honrar e vamos assumir e estamos assumindo. Então, todos os patrocinadores, e são muitos, estão convidados a entrar dentro de uma cumplicidade ainda maior. Eu me lembro, isso me dá muita alegria, quando a LG chegou no São Paulo, numa permuta de aparelho de televisão, e virou o maior patrocinador do São Paulo há quase uma década, permanecendo no São Paulo. É assim que se faz, olhando a longo prazo. Quando você passa isso ao patrocinador, que você tem também outros produtos, outras propriedades, para que ele amplie a sua participação, isso é muito salutar, e é isso que nós fazemos no dia a dia. Bora para a próxima pergunta. Põe aí, Charlão, na tela. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Próxima pergunta do Guto Cini. Júlio, em 19, tivemos um faturamento de 48,3 milhões com bilheteria e sócios torcedores. Em 2020, já com a pandemia, tiramos 3,7 milhões com bilheteria e sócio torcedor. Somos 18 milhões de torcedores. Se fosse R$5 o sócio torcedor, acredito em pelo menos 10% da torcida como sócio torcedor. Ou seja, quase 10 milhões por mês, 120 milhões de reais por ano. O que você pode falar sobre esses números, Júlio? Eu acho que o nosso sócio torcedor hoje, ele alcança um ticket médio e alcança várias modalidades. Você atende todos os tipos de público. Aqueles que podem pagar mais, aqueles que podem pagar menos. Essa conta nem sempre fecha quando a gente tem uma expectativa de faturamento. Nós temos plano, só para você ter ideia, de R$15 por mês. Nós temos plano de R$15 por mês, basta ele olhar, ele vai ver. Hoje nós temos um setor popular a R$20 o preço da arquibancada, que era uma promessa nossa de campanha. Existe uma falácia, Jorge, que o torcedor tem que entender, dizer o seguinte: nós temos 20 milhões de torcedores. Se cada torcedor colocar R$1 por mês, nós teremos 20 milhões de reais. Isso não é uma verdade, porque, infelizmente, existe torcedor que nem conta corrente tem, que não tem nem como pagar esse tipo de comprometimento. Existe uma coisa emocional, o clube vai mal, a pessoa para de pagar, ou a pessoa sai, etc. Então, nós estamos fazendo algo com muita solidez. O plano de sócio-torcedor existe várias modalidades e temos uma a R$15, quer dizer, um preço extremamente participativo, onde o torcedor pode ingressar lá e certamente o novo sócio-torcedor do São Paulo já deu resposta, aumentou muito, nós temos hoje 31 mil sócios, 30 mil, próximo disso. 33, pelo que eu vi, Júlio. 33. Porque hoje de manhã eram 33. Então, e sócios pagantes. Eu acho que esse tipo de coisa que é importante, Jorge, a gente estabelecer que no sócio-torcedor do São Paulo, a pessoa, o inscrito e aderir, ele paga antecipadamente. Se ele desistir, ele teoricamente ele deixa de exercer os seus direitos, mas já pagou. Então, eu acho que essa é a inteligência. A Receita entra e nós estamos fazendo da melhor forma. Agora, é claro, nós temos hoje uma pandemia, quando você compara 2020 com 2021, você viu a dificuldade que foi 21. De novo, nós temos uma restrição de público
no máximo 70% da capacidade. Isso tudo restringe. Agora, o São Paulo tem lutado muito para que, como o estádio é muito grande, a gente conseguir atender todos os públicos, inclusive o setor popular a R$20 e o camarote dos ídolos, que tem preços a R$400, R$280, e na verdade são 1.200 lugares que o abastado pode pagar lá e subsidiar quem não pode pagar na arquibancada. São 30.700 torcedores. Você tinha razão, eu falei bobagem, tá? 30.709 sócios torcedores. Estou olhando aqui no site oficial do São Paulo, que você pode, inclusive, ver de forma online. Próxima pergunta na tela. Charles, vamos ver o que o pessoal está querendo saber do presidente do São Paulo, Luba Sampaio. Presidente, quem são os atuais responsáveis pelo departamento médico e físico do São Paulo? Terá mais mudanças de pessoal? E uma sugestão. Por que o São Paulo não faz uma grande festa todo ano, no dia do seu aniversário, reunindo ídolos do passado em um jogo de celebração? Abraço. A reestruturação da área médica e como o CT da Barra Funda como um todo, ela, na verdade, ela começou de forma branda nesse ano 2021, mas agora acelerada. O Dr. Sanches ainda é o médico de São Paulo, há tantos anos nos ajudando, tem o Dr. Tadeu. Hoje nós vamos ter um diretor voluntário, que é o Dorival Decossul, que é o coordenador dessa área da reestruturação. Nós teremos um médico que vai atuar diretamente no pensamento filosófico e conceitual da área médica e de fisioterapia, de fisiologia. Não vai ser aquele médico do dia a dia no CT, mas vai trazer os princípios, os pilares dessa transformação. Nós estamos trabalhando com um comitê de notáveis, pessoas importantes, que de forma voluntária, deixar bem claro, voluntária, ajudam o São Paulo, como até eles se propuseram a fazer. E nós temos aí inúmeros colaboradores, nós temos o Dr. Turíbio, que nos ajuda, inclusive o Dr. Turíbio teve uma história tão grande no São Paulo, ele tem um DNA lá dentro, que é o seu filho, que é contratado do São Paulo há alguns anos, que é o Dr. Luiz Turíbio de Barros, Dr. Luiz de Barros, que é uma pessoa ligada à fisiologia. Portanto, o São Paulo, ele observa os seus movimentos, ele trabalha, agora, com muito critério. Todos os contratos de cessão de equipamentos, de comodato, isso é olhado como uma lupa. O São Paulo não pode mais ter o direito de fazer contratos em que se compromete com coisas que estão fora do alcance dos objetivos da instituição. E é assim que vai. É melhor você ir um pouco devagar, mas ir com solidez, para que o São Paulo volte a ter um departamento médico, como vai ter de fisioterapia, importante, estratégico, científico, com muita qualidade. O São Paulo vai reformar o vestiário da Barra Funda, os vestiários são ainda obsoletos e vai começar uma obra ainda no primeiro semestre. Nós já recuperamos uma piscina que tinha lá um vazamento que ninguém... Quando eu cheguei no São Paulo, eu vi aquela piscina fechada e a gente não entendia porque tinha um problema recorrente. Hoje ela está em pleno funcionamento para a recuperação dos atletas, para a regeneração muscular, física dos atletas. Então, o São Paulo vem progredindo e certamente, quando terminarmos o ano de 22, nós vamos ter um outro CT da Barra Funda, reestruturado de forma conceitual, filosófica, de equipamentos e de estrutura para a sua plataforma. Júlio, só uma curiosidade minha antes de pôr a próxima pergunta na tela. Quanto você pagou de dívidas desde que você assumiu a presidência do São Paulo? Só a curtíssimo prazo, Jorge, eu quando cheguei aqui em janeiro de 21, eu levei um susto, porque nós tínhamos em fase de execução alguns processos na FIFA, seguindo já numa fase final. Então eu tinha bloqueios, tinha penhoras, e eu tinha um risco muito grande, que esse é o que nós tínhamos a maior preocupação, de uma sanção da FIFA, ou perda de pontos, ou restrição do desempenho de registro das suas atividades. A curtíssimo prazo, nós pagamos 82 milhões de dívidas. Claro que depois vieram outras dívidas de outros ajustes, mas aquele curtíssimo prazo foi de 82 milhões. Claro, isso não se faz mágica. Eu estava chegando, nós tínhamos que ter credibilidade, criamos um comitê financeiro, fizemos um plano financeiro importante com o nosso diretor financeiro, Sérgio Pimenta, com a participação efetiva do conselheiro Adilson Martins, que é um grande empresário. Nós compusemos um número, fomos aos bancos e, pela credibilidade, trouxemos essa agonia e pagamos, quitamos uma dívida com o Orlando City, com o Dínamo de Kiev, com o Tigres do México e assim por diante. Então, o São Paulo ele agiu de forma rápida, tivemos a felicidade de ser campeão paulista. Muita gente não dá valor
para o Campeonato Paulista. Nós demos muito valor. Primeiro, porque o time saiu da fila, efetivamente saiu da fila, e foi por um trabalho coletivo. E eu vi crianças gritando novamente é campeão, e isso me trouxe felicidade. E, na verdade, Jorge, faziam 16 anos que não ganhávamos um título paulista, e 9 anos que não comemorávamos nada. E nós, no primeiro semestre, conseguimos. E aí o segundo semestre foi mais sofrível, mas tivemos que intervir e acreditamos um 2022 muito competitivo. Ô, Júlio, mas só fala um número, vai 100 milhões, 80 milhões? Quanto você imagina que já foi pago de dívida nesse primeiro ano de gestão? Eu acho que com as pendências todas, você pegando o curtíssimo prazo de 82, passa um pouco de 100 milhões. Porque você tem que colocar aqui alguns outros compromissos. Né? Você tem outros compromissos. Por exemplo, o São Paulo tinha um contrato de um voleibol. O São Paulo tinha uma parceria que o São Paulo colocava dinheiro na equipe do competente José Roberto Guimarães, grande São Paulino, grande patrimônio de São Paulo. Mas o São Paulo não poderia continuar aquele contrato daquela forma. Então o São Paulo parcelou esse débito com o Zé Roberto, e esse é um exemplo, teve vários outros. Eu acredito que passa de 100 milhões, o que traz para nós um desafogo. De outro lado, claro, constituímos uma dívida financeira junto aos bancos, que com o crescimento do marketing efetivo, o marketing cresceu 4 vezes em referência a 2020, nós começamos a organizar. E acredito piamente que o 2022 vai ser um ano de grandes resultados dentro e fora de campo, inclusive nessa linha de melhorar o nosso equilíbrio entre receita e despesa. Próxima pergunta na tela, deixa eu ver o que a galera está querendo saber do Júlio Casares. O Jonathan Piccoli, eu queria saber por que a Adidas está tão apagada em termos de marketing com o São Paulo nessa volta. E por que não acatar um projeto de camisa projetado pela torcida, como fez o Galo e foi sucesso de vendas? Está se referindo àquela parceria do Manto da Massa com a Lecoq Sportif. Olha, o torcedor precisa entender que quando nós chegamos aqui, nós chegamos com a maioria dos grandes contratos firmados. A Adidas não é diferente, é uma grande marca, é uma marca mundial, mas que precisamos juntos, né, São Paulo e Adidas, melhorar bastante o resultado disso, da operação, das camisas promovidas e temáticas, que eu, na época minha, quando diretor de marca lá atrás, fizemos tanto. Nós precisamos ter essa agilidade. Vamos sentar com a Adidas e tentar melhorar essa relação. Agora, o que o torcedor precisa entender que quando nós assumimos contratos, é a mesma coisa que serve para atleta, com fornecedor de material, com atleta. Às vezes eu via o torcedor falar, presidente, tira esse atleta, faz uma limpa. Eu nem gosto dessa palavra limpa. Tira muita gente, mas não, o contrato é uma relação bilateral, tem multa, tem gatilhos, tem garantias. Você não pode fazer um contrato se não for negociado. Foi o que nós fizemos, negociamos com o Ranfran, com o Hernandes, com o Daniel Alves, com muitos outros, agora com o Vitor Bueno, com o Pablo, com muitos outros. É assim que se faz, você devagarzinho, deixando todas as partes contentes, porque é assim que se faz um acordo. E você não pode ir para uma demanda judicial que a sua chance de perder é enorme, quase 100%. Então, esperamos que com o fornecedor Adidas a gente consiga melhorar bastante a relação de camisas, criação de produtos, e vamos trabalhar nesse sentido, já que a Adidas é uma marca mundial e ela precisa ser um pouquinho mais ativada dentro dessa parceria. Acabou de fechar um contrato gigantesco do ponto de vista financeiro com o Flamengo. Bora para a próxima pergunta. A pergunta vem diretamente da casa do Guto Cime. Júlio, é possível que, dados os prejuízos que o Pablo e o Vitor Bueno trouxeram para o São Paulo, quase 50 milhões considerados apenas os direitos federativos, serem expulsos do quadro de sócios, Leco, Raí e outros sócios participantes dessas contratações? Então o Guto quer saber, por exemplo, o Pablo foi comprado por mais de 30 milhões de reais, o Vitor Bueno custou 13 por 50%. Você acha que pode respingar no Leco e no Raí? Olha, Guto, eu entendo a tua indignação, mas eu prefiro olhar para frente. Eu acho que nós temos que olhar para frente. O dirigente, se fez um negócio bom ou mal, creio que fez com a maior das boas intenções. Eu olho o São Paulo de construção para frente, eu não sou daquele dirigente que amaldiçoa o passado. Eu quero acender uma luz para frente, e seria muito legal eu fazer um discurso aqui. Eu não faço isso. Eu acho que o São Paulo tem que olhar para frente. Eu seria a primeira pessoa a só reclamar. Nossa, assumir tanto problema, assumir custos. Mas eu olho para frente, estamos desonerando a folha. Eu já repeti aqui uma relação enorme de jogadores que saíram, né? Fora os que já tinham saído no começo de 21, no meio de 21.
é olhar para frente, reformular, fazer de tudo para que você não erre, porque os contratos mal feitos, eles constituem um erro para a instituição para o futuro. Só que não adianta eu dizer o seguinte, olha, tem um erro aqui, eu vou ficar reclamando, eu tenho que tentar resolver. O Daniel Alves, por exemplo, que é um grande atleta de reconhecimento internacional, ficou mais do que provado que nós não podíamos arcar com aquele investimento sem uma contrapartida de marketing. Por exemplo, Douglas Costa, nós tínhamos uma contrapartida de marketing de um tamanho. Quando essa contratação ficou muito maior que esse tamanho, nós saímos. Isso é responsabilidade financeira. Mas eu prefiro olhar para frente, espero que o torcedor jogue luz no futuro. É isso que é importante. Nós temos que construir um São Paulo diferente, como está sendo construído, com a ampla participação do torcedor, com a ampla participação do sócio, do conselheiro, de forma aberta e principalmente com transparência, como estamos fazendo aqui. Eu estou sem som, Jorge, não estou te ouvindo. Eu mutei e esqueci de desmutar, que eu estou começando agora, desculpa, Júlio. Leandro Vinícius. Imagina. Boa noite, Nicola. Pergunta para o Casares por que não fazer um modelo de gestão focado exclusivamente em enxugar as dívidas do clube, assim como fez o Bandeira de Melo, preparando o São Paulo para daqui a 4 ou 5 anos. Olha, é que o torcedor, claro, ele não é obrigado a conhecer no dia a dia, isso está sendo feito, mas nós tínhamos um compromisso muito grande do torcedor voltar a gritar campeão. Por isso que a Copa do Mundo, que se chama, que nós chamamos do Campeonato Paulista, foi um momento importante. E naquele momento nós tínhamos que trazer alguns jogadores a um comprometimento de salário. Claro, houve um contrato, um acerto ali, um erro aqui, mas no conjunto, veja bem, o Miranda, quando voltou, eu tinha conversado com ele ainda quando eu estava em campanha, o Miranda foi taxado um elenco, fazia parte de um elenco sub-40. Ele não só foi campeão paulista, como foi um dos jogadores que mais jogou na temporada. O Rigoni foi uma grande contratação. O próprio Benítez fez um campeonato paulista muito bom. Claro, o Orejuela não conseguiu corresponder ao bom futebol que eu ainda acredito que ele possa trazer. O Calera era um anseio do torcedor e todos nós trouxemos ele quando pudemos trazer. Então é um trabalho simultâneo. Você reforça a equipe, você promove a base, você mantém os ativos que são os garotos e saneia. O saneamento virá, mas não há uma situação em que você fala assim, olha, eu vou ficar 3 anos sem disputar nada. Até porque hoje é muito perigoso. Nós vimos na própria carne que você, às vezes, ficar numa região de rebaixamento muito próximo é muito perigoso. Veja, eu vou dar um exemplo do Grêmio. O Grêmio é um grande clube, uma grande instituição que tem repetido superávites no seu balanço. E hoje caiu. O Vasco é uma grande marca, investiu, trouxe jogadores importantes, experientes, não conseguiu retomar a Série A. Então você tem que fazer um mínimo de investimento paralelo ao saneamento para você não correr o risco. Mesmo assim, nós corremos um risco, levamos um susto, mas estamos olhando o 22 para que a gente tenha um time competitivo e fique longe dessa demanda de agonia. Mas o saneamento ele segue de mãos dadas com o investimento na área de futebol. Júlio, estamos com 20 perguntas pendentes, então vamos tentar fazer um bate-pronto aqui para acelerar, senão a gente vai deixar muita gente sem resposta, até porque eu não posso ficar até meia-noite com você. Bora para a próxima pergunta. Põe aí, Charlão, deixa eu ver o que a galera está querendo saber. O Instituto Alcance. Júlio, não seria mais negócio emprestar o Pablo para o Atlético Paranaense, mesmo pagando parte do salário, tendo em conta uma possível valorização e venda futura para recuperar parte do investimento, que o Júlio estava contando aqui, o São Paulo se livrou do salário e ainda ficou com 30% de uma venda futura. É isso, né, Júlio? É isso. Acho que foi melhor para o atleta e melhor para nós. Nós não tínhamos como fazer uma negociação maior nesse sentido. E acho que também o atleta merece trabalhar onde ele se sente melhor. E acho que foi bom para todo mundo. Bora para a próxima. Que mais? Agora a próxima pergunta. Vamos dar um acelerado. Tá, Daniel Henrique. Presidente, não podemos ficar para trás. Vamos transformar o São Paulo em SAF. Temos que nos adequar ao mundo. Esse modelo com o conselheiro já era. O que você pensa sobre isso, presidente? Olha, a SAF é uma lei nova, é um produto novo. No primeiro momento, eu entendo que servirá os clubes com uma demanda de uma dívida mais complexa, que é o caso dos clubes que já fizeram essa opção, ou para os clubes menores que não têm uma pressão muito grande patrimonial de torcedores. O São Paulo, não por isso, vai deixar de examinar, vai examinar a questão.
Também lembrar que o São Paulo, no quadro associativo, foi tricampeão do mundo, construiu esse patrimônio maravilhoso. Nós não podemos demonizar nem um sistema nem o outro. Nós temos que, sim, estudar com calma e, quem sabe, um dia, quando eu for, ou o meu sucessor, os meus sucessores, ou o futuro, que vier negociar uma eventual SAF, que seja a vontade coletiva da instituição, negocie de forma mais adulta, porque você negociar por dívida é muito ruim para a marca. No primeiro momento, é tirar uma corda do pescoço, mas a médio e longo prazo pode não contribuir para a instituição. Então, nós esperamos que o São Paulo tenha alguns anos de equilíbrio, de mudança do seu patamar de dívida, de controle da dívida, não é pagá-la, mas ter um controle maior do seu reposicionamento, do seu realinhamento. E aí sim, se eventualmente a instituição decidir por um entendimento, o São Paulo possa negociar de forma diferente. Vou dar um exemplo bem simples, né? Quando nós, na nossa vida privada, temos uma situação de uma dívida muito grande, a sua negociação ela é bem pior, você como um devedor. Se a sua situação é controlada, com perspectivas de melhora, isso é importante. O São Paulo hoje tem contratos a médio e longo prazo, muitos não foram antecipados, muitos podem estar em garantias, etc. O seu poder de negociação é muito grande. Então, o São Paulo não será o primeiro a ingressar numa discussão de SAF, mas talvez não será um dos últimos. Ele está observando, vamos observar esse quadro. Hoje temos alguns exemplos acontecendo no Brasil e vamos ver a dinâmica do processo, do equilíbrio da saúde financeira. Dos 5 times mais populares do país, só o Vasco, que já abriu negociações e está em fase de estudos, né? O São Paulo até criou uma comissão, mas que vai dar resposta em um ano. O Vasco parece um pouco mais animado. O Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras nem abriram qualquer conversa nesse sentido. Próxima pergunta na tela. Vamos ver o que a galera tá querendo saber do presidente Júlio Casares. Já ultrapassamos as 6 mil pessoas. Não esqueçam de deixar like, tá bom? O Daniel Henrique, por que o São Paulo não faz um processo de fortalecimento dos jogadores da base? Exemplo do Antony, que saiu pro Ajax e ganhou bastante massa muscular. Caio Matheus vai precisar, parece filé de borboleta. Eita, nós! Eu conversei hoje com o Dorival Decosul, que vai coordenar esse trabalho. Tenho conversado com profissionais. Esse é um trabalho que é o foco dessa divisão médica de excelência que o São Paulo está compondo, os seus conceitos e princípios básicos. Tem jogador que precisa se fortalecer, tem jogador que, se você fortalece demais, pode perder uma habilidade que ele tem na sua natureza. Esse é um trabalho científico, técnico, e não nos cabe aqui dar opinião. São os profissionais que vão dar opinião. E acho que esse é a iniciativa que vale a pena discutir. É o São Paulo avançar e valorizar o fortalecimento da sua base, que hoje é uma realidade, uma das melhores bases do Brasil e do mundo, para trazer conceitos científicos e metodologia de conteúdo para que a gente consiga avançar. Só para complementar a última pergunta, o São Paulo nomeou uma comissão de especialistas para discutir a tal separação do social com o clube. Isso tem questões tributárias, jurídicas, patrimoniais, e essa é uma comissão que está trabalhando. Eu não fiz uma comissão para que daqui a um ano venha dar um parecer apenas. Ela está trabalhando. Eu devo ter uma reunião semana que vem, eu não vou participar efetivamente para que não possa nenhuma conotação de influência, é uma comissão técnica, para que a gente depois demonstre a nossa sociedade interna, depois a sociedade externa, para que todos participem desse movimento. Eu acho que o São Paulo tem que pôr na mesa tudo, discutir tudo, e é assim que deve ser. Boa. Que mais estão querendo saber do Júlio? Vamos para os últimos minutos da live, da entrevista. Luba Sampaio, o presidente te sugeria antes da sua eleição para estudar a possibilidade de um busto do Tele dentro do Morumbi. Você ficou de me dar uma resposta e hoje te pergunto novamente. Vamos reconhecer quem merece? Vamos. O Tele é um ícone, né, da nossa vida. Nós vamos agora começar uma campanha importante de marketing para saudar as conquistas de 92, né? Vocês vão receber várias notícias de produtos, de ações, e tem uma que fala do busto do Tele que está dentro dessa convicção. São produtos, são ações marcantes, que na verdade foi em 92, capitaneada pelo presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, que o São Paulo se internacionalizou de fato. E nós temos que comemorar e muito. E nesse momento vamos comemorar a partir aqui, e logo alguns dias nós vamos lançar. Então a pergunta veio a calhar. O Tele será reverenciado, como se foi, como temos o Camarote dos Ídolos. Vinha uma pergunta anterior
para a gente fazer no dia 25 uma grande festa. Então, como o Camarote dos Ídolos é uma realidade, aqueles encontros de ex-atletas será feito em breve no Camarote dos Ídolos, com a presença dos seus representantes, dos seus atletas, dos seus familiares, para que, quem sabe, todo mundo no camarote possa ver um jogo de estrelas do passado, com estrelas atuais, e todos comemorarem um grande encontro. Hoje, num local adequado que nós prometemos, que é a valorização do atleta, onde ele nunca mais, dentro de regulamento e de cadastro absolutamente técnico, pagará ingresso para assistir um jogo do São Paulo. Nós devemos gratidão a esses ex-atletas. Júlio, só fazer uma pergunta minha antes de pôr a próxima. O que aconteceu com o Soteldo? Porque eu cheguei a receber informações de que, no primeiro momento, ele aceitou uma proposta de vocês, depois ele começou a fazer outras pedidas. O pessoal do Toronto, que não queria negociá-lo por empréstimo, chegou a aceitar uma oferta de compra de 50% dos direitos econômicos. Agora que já não existe mais chance de o Soteldo ser contratado, conta pra gente o que de fato rolou. Olha, Jorge, os negócios hoje direcionados pela diretoria do futebol de São Paulo, com a minha efetiva participação, elas têm que ter começo, meio e fim, mesmo se o fim não seja o melhor para nós. Mas tem que ter começo, meio e fim, nada fica parado. Essa é uma relação muito boa que nós temos com o Toronto. Ela começou com uma boa possibilidade de um empréstimo, com passe fixado, depois ela mudou, depois tinha uma dívida com uma garantia de uma pendência com o atleta que teria que ser jogado para nós, depois veio a obrigatoriedade de comprar 50%, depois os valores foram aumentando, e chegou no momento em que isso não pode perdurar. Não é novela. Às vezes o torcedor fala novela, não. Você tem o interesse, você vai negociando, vai discutindo, vai exaurindo as suas condições. Mas você chega no seu limite de responsabilidade. E o que aconteceu foi exatamente como aconteceu com o Caleri. O Caleri, nós, no primeiro momento, negociamos, estava muito aquém da nossa possibilidade, e numa segunda oportunidade ele veio. Isso não significa que o Soteldo um dia poderá vir ou poderá não vir. De repente, se as questões tiverem uma conjugação de interesse dentro da responsabilidade orçamentária, ou de um investidor, ou de um patrocinador, nós vamos em frente. Mas se ela esbarrar na insegurança comercial, na insegurança orçamentária e financeira, nós paramos e partimos para um plano B, um plano C, um plano D. É assim que se faz e foi assim que aconteceu. Paramos a negociação com o Douglas e contratamos o Nicão. Bate pronto, põe aí, Charlão, vamos lá, 10 minutos sinais de entrevista, vamos liberar o Júlio. Rodrigo Pia Mendonça, boa noite, mestre e presidente. As mudanças votadas no estatuto, quais os benefícios que trariam ao São Paulo? Qual a possibilidade de São Paulo passar a ser uma SAF? Sobre o SAF, o Júlio já falou, está sugerindo que sigam o canal Giro do Interior, saudações rubro-negras. Então fala sobre a votação do último domingo, Júlio, como é que fica a partir de agora o fato de não ter sido aprovada? Jorge, essa iniciativa nunca foi minha. Essa iniciativa foi uma iniciativa que nasceu de 82 conselheiros e fez um pacote de reforma. Tinham 24 propostas, 10 foram rejeitadas, 14 aprovadas. E como manda o estatuto, foi para o sócio. Eu não sou uma pessoa de ficar em cima do muro, eu tinha uma opção de votar sim. A opção não prevaleceu e eu sempre, dentro da minha história no clube, respeito a democracia, as urnas, e eu vejo pelo lado salutar, um sistema democrático, como você falar em golpe, se teve uma eleição eletrônica, com transparência, com resultado, nós assimilamos naquele momento a vontade do sócio, jamais postulamos questões outras de recontagem, como aconteceu na minha eleição, eu ganhei por 75% a 25%, e no dia seguinte pediram recontagem na justiça. Não há, isso conosco não. Nós temos a tranquilidade, a maturidade de olhar para frente e buscar o melhor caminho para o São Paulo. Para finalizar essa questão, eu quero dizer com muita tranquilidade que o maior patrimônio das pessoas é ter opinião, é defender a sua opinião e também se curvar ao resultado se a sua opinião for batida. Isso é o sistema democrático. Agora, não espere de mim a omissão, não espere de mim o esconderijo. Eu vou estar com amigos, companheiros, propositores de ideias dentro de uma vitória, dentro de uma derrota. Mas, na verdade, essa vamos chamar assim de um referendo, de um plebiscito, isso foi um acontecimento. O que vale é que o sócio tenha acompanhado uma gestão transparente, muito eficiente, e que nós estamos, assim, muito felizes pelo que virá. Nós estamos num terço do mandato, temos 2 anos. Em 2 anos, muitas coisas acontecerão. Eu espero, no final de 23, estar aqui falando com você, apresentando tudo. O nosso
cardápio de realizações. 8 minutos finais de live. Alanzinho SPFC 7. Boa noite, Nicola, presidente Casares. Gostaria de saber como o São Paulo projeta a temporada e até onde o clube planeja chegar nas competições. Dá para pensar em título esse ano, Júlio? Olha, Alanzinho, Jorge, eu vou dizer para você, nós entramos em qualquer competição para disputar título. Não pode ser diferente no futebol. Agora, é claro, nós não podemos dizer o seguinte, nossa meta é ser campeão disso ou daquilo. Nós vamos entrar do primeiro jogo ao último jogo do calendário, disputando jogos para vencer. Se você vencer, você fica mais próximo de êxito. Foi assim no Campeonato Paulista do ano passado e não foi assim no Brasileiro do ano passado. Tivemos uma performance que também há muito tempo a gente não chegava nas quartas de finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Então há um progresso em cima disso. Então é comprometimento, competitividade e principalmente um perfil de elenco que sinta a derrota quando ela acontecer. Que vá para casa com o mesmo sentimento que todos nós vamos. Eu quando perco um jogo do São Paulo, eu tenho uma dificuldade tremenda de dormir, para dormir. E acho que isso o torcedor tem. O jogador tem que ter, o atleta tem que ter, o profissional tem que ter. Nós queremos que esse perfil passe exatamente essa mudança para esse novo grupo que começou um trabalho muito sério em 2 períodos nessa pré-temporada. Júlio, me ajuda? Bate pronto. Pode ser? Senão a gente vai ficar devendo um monte. Ótimo. Bruno Franço, o que fará com o Belmonte? Sendo que pelo estatuto ele não pode ser dirigente de futebol de São Paulo. Tem isso, Júlio? Não, ele está enganado. Ele pode sim. Ele o diretor institucional, que é o voluntário, ele trabalha como em todas as áreas, tem vários, como todas as outras gestões, também tinham vários, eu não vou ficar nominando aqui. O que interessa é que o futebol está profissionalizado. Nós temos Rui Costa, diretor executivo de mercado, Muricy Ramalho, coordenador de futebol do mercado, Marcos Biasotto na base, que integra futebol. E assim nas outras áreas. O Eduardo Tony do Marcos, Eduardo Martins da comunicação, Roberto Armelin no jurídico, normas de compliance e assim por diante. Então o futebol está profissionalizado. Essa é a questão do diretor institucional, é um diretor que está exatamente fazendo um trabalho para não contaminar o lado, vamos chamar assim, associativo para os profissionais. Esse sim tem metas também que devem ser digeridas dentro do dia a dia com a proteção do diretor institucional. Próxima, Mago Velho. Boa noite. Por que a diretoria não coloca em votação entre os torcedores sobre mudar o São Paulo para SA? Pois precisamos de um São Paulo forte com olhar profissional, de empresário. O clube é do torcedor e não de poucos. O Júlio chegou a falar sobre isso, sobre a ideia de tá rolando uma comissão, enfim. Vamos tentar responder alguma que a gente ainda não respondeu, que mais vamos para a próxima, que tem muito, então, senão a gente vai ficar devendo muitas perguntas. O Guto, sim, eu pago sócio. Isso, eu pago sócio torcedor desde 16, mas temos um potencial subutilizado. Uma prova disso é o OnlyFans, que as modelos ganham milhões por mês explorando a imagem delas. Algo que o sócio torcedor deveria explorar massivamente. Obrigado, Guto, pela mensagem. Bora para a próxima. Deixa eu ver o que estão querendo saber, perguntando. Vamos tentar trazer pontos que ainda não foram debatidos. José Corrêa, quando será resolvida a questão das cadeiras cativas? Cadeiras cativas é um outro episódio, tem um grupo trabalhando, tem proposta para que a gente volte a ter o nome, os titulares das cadeiras na própria cadeira, antigamente tinha isso há muitos anos atrás, ter um setor mais unificado com monitoramento e trabalhar na educação do torcedor, para que ele se sente no local devido. Esse é um grande problema, mas essa comissão está trabalhando fortemente nisso e eu acho que em 2022, tenho convicção, nós vamos dar grandes passos para que isso melhore bastante. Name rights do Morumbi está perto, Júlio? Sim ou não? Olha, o name rights nós temos hoje de setor, né? A Bitson nomeia o setor do Morumbi, que também foi uma novidade maravilhosa no mar, e vamos trabalhar assim com o name rights do estádio. Agora, é claro, porque é mais complexo, porque o investimento é maior. Quando você tem um cenário da economia mundial afetada pela pandemia, todo esse investimento fica mais comprometido. Mas continuamos, todos os dias, apresentando propostas para cliente A, B, C, todos os tipos, para buscar uma opção nesse sentido. Vamos lutar e vamos trabalhar. Veja bem, assumimos também aqui, até 2 creches nós vamos fazer para a prefeitura, para renovar, como já foi renovada a concessão da área da Barra Funda, também caiu no nosso colo e vamos lidar com isso, vamos fazer as creches, que não é praticamente uma atividade nossa direta, mas vamos chamar parceiros para isso e vamos cumprir todos esses encaminhamentos
e nós herdamos o que é natural. O Gabriel Melo perguntou sobre novidades do CT, você já falou, eu queria que você respondesse sobre a renovação de contrato dos meninos da base. O Juan teve seu vínculo renovado nessa semana, né? Faltam o Vitinho, o Luizão também já teve o contrato renovado. Faltam o Vitinho, o Patrick e mais um atacante de lado de campo, que eu vou buscar o nome. Você lembra? Como é que estão as situações dos meninos da base, o Júlio? Você falou, acertamos o Juan ontem, tem uma pendência ainda, o Marquinhos, tem uma pendência o Vitinho. Para o seu internauta entender, os contratos de meninos da base são reconhecidos pela FIFA, os contratos profissionais, em 3 anos. E tinham muitos contratos em 5 anos, deixava o São Paulo vulnerável. O São Paulo, quando nós chegamos, tinha algumas pendências, então renovamos rapidamente o contrato do Nestor, o contrato do Luan, o contrato do Wellington, o contrato do Sara, e também com esses meninos, o Juan não foi diferente. Não será diferente com o Vitinho, não será diferente também com o Marquinhos, desde que estejam dentro da nossa capacitação. Mas esse trabalho está sendo feito e nós vamos garantir, se Deus quiser, a manutenção desses atletas como nossos ativos. Só fazer, como eu falei da creche agora há pouco, a creche era uma obrigação do passado, da outra gestão, mas nós vamos assumir e vamos fazer, porque é aquilo que eu disse, herdamos o que é normal, eu não estou aqui nem criticando o passado não, mas herdamos, fizemos a ratificação e vamos chamar parceiros para esse nosso desafio e também contribuir para a área social tão importante da Municipalidade de São Paulo. Acho que vai ser a última pelo nosso tempo, depois eu leio todas as mensagens que ficaram pendentes, mesmo com o Júlio não estando aqui. Clique e vê os envelopamentos. Presidente, analise com o Rogério Ceni o Corozo, com carinho. O cara joga muito e cabe no bolso do São Paulo. Sobre o seu primeiro ano, vejo mais positivo do que o contrário. Então o Carlão do Clique View está avaliando como positivo o seu primeiro ano e pedindo para você dar uma olhada no Corozo. Não, sim, é um jogador importante, sempre está no... Acho que todos os atletas que são mencionados, como o São Paulo age, é importante essa pergunta, Jorge. O São Paulo não contratou esses jogadores agora. No início do segundo semestre, ainda o Crespo técnico, nós começamos a fazer um planejamento, mas você estava no meio da temporada, você tinha que esperar a temporada terminar, assim como tinham outros atletas que eram apontados, atletas daqui, atletas de fora, atletas mais jovens, atletas mais maduros, e isso tudo nós só começamos a trabalhar depois que terminamos o Campeonato Brasileiro, né, o que é correto. Então, mas esse trabalho começa antes. Então, todo atleta mencionado, ele é um atleta que tem dentro do nosso planejamento, primeiro, a condição orçamentária. Segundo, a condição e a validação da área técnica. E terceiro, o perfil. Nós queremos hoje, tomara que vamos acertar, perfil de jogadores que falem mais, jogadores que se cobrem mais e que tenham dentro do DNA a vitória e o descontentamento de uma derrota. Não estou falando que o elenco anterior não tinha, foi campeão paulista, mas nós precisamos ter isso mais aflorado. Nós precisamos ter aquele jogador que quando você vê na vinda do vestiário, olhando para a cara dele, você sabe se o time ganhou ou se o time perdeu. Ele não pode ter a mesma cara. E é isso que nós queremos. Eu muito obrigado a ele. Essa gestão completou apenas 1 ano. Ele disse que está indo muito bem. Está indo bem. Eu tenho convicção disso. Temos muita coisa a acertar. Temos erro. Eu fiquei fora de combate 1 ano e meio internado com Covid. Foi duro, foi difícil. Mas eu estou aqui 2 meses. 2 meses, estão me corrigindo aqui. Eu fiquei entubado 14 dias. Depois fisioterapia, deu 2 meses. E eu fui internado, o time classificado para as quartas de finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Quando eu saí, já ainda não estava mais nessa competição. Então, e fora o aspecto emocional da saúde, da família. Mas nós estamos presentes, de novo, contrariando um pouco os médicos com uma agenda muito intensa. Mas vamos trabalhar, amanhã, reunião 10 horas da manhã com a diretoria. E, Jorge, fica à vontade, se quiser fazer mais 1 ou 2 perguntas. Não, está com você. A última. Você já aproveita e já se despede. Quero falar sobre reforço, Júlio, porque é a pergunta que todo mundo quer saber. Quem vai ser o zagueiro que você está buscando e se não vai vir mesmo de jeito nenhum atacante de lado de campo? Rogério Ceni, na entrevista coletiva de hoje, voltou a falar que precisa de jogador de velocidade. Responde a essas duas e está liberado, já pode inclusive fazer suas considerações finais, agradecendo demais sua presença, meu. Obrigado, Jorge. Olha, primeiro, o São Paulo, os prognósticos, era um clube que não traria reforço nenhum. Todos nós apostávamos nisso, inclusive eu, porque a dificuldade era tão grande. O trabalho foi indo, nós conseguimos 5 reforços e depois reformamos o contrato do Arboleda no meio do caminho.
foi um grande reforço, vamos chamar assim também, porque o Arboleda era um jogador que poderia ficar livre, já estava sendo pretendido por grandes clubes. E claro que aí, com a saída do Bruno Alves, nós temos uma carência de zagueiro, e esse jogador pela beirada, que não é tão simples, porque quando você tem um bom jogador, o investimento é muito grande, nós não podemos fazer loucura, mas eu garanto ao torcedor, sem nominar, que nós vamos lutar por uma complementação de elenco com um zagueiro e com um jogador pela beirada. E claro, oportunidade de mercado, quando você menos espera, ela surge. E se surgir uma oportunidade de jogador que possa vir pelo salário, um pouco de desembolso, ou com uma parceria com um investidor, nós vamos fazer o esforço para que a gente consiga fortalecer esse grupo. É um esforço para manter jogador, promover da base, renovar jogador da base, trazer 5 novos atletas. É um esforço cotidiano e eu quero só agradecer a toda a diretoria do São Paulo, agradecer aos torcedores, porque na verdade nós somos campeões no primeiro semestre e o torcedor esteve com a gente no pior momento do Campeonato Brasileiro. É ao torcedor do São Paulo que nós devemos agradecer. Ele é o nosso maior patrimônio. E esse torcedor que me deu tanta esperança e corrente, energia positiva quando estive internado, eu tenho que fazer o mínimo no meu mandato para deixar um legado para ele. Porque quando eu vejo um garoto que falou, presidente, eu fui campeão, aquilo me dá emoção, porque era um garoto que não tinha falado, gritado, é campeão. Quando eu vejo o pai dizer, Júlio, com filmes e vídeos do carpete da sala, porque infelizmente fomos campeões sem público, né? Lembram disso? E eu fiquei emocionado, recebi centenas de vídeos desse tamanho. E é isso que nós queremos para o São Paulo. Então, Jorge, eu queria me despedir, dizer que o nosso compromisso é pela transparência, pelo trabalho, pela verdade, e não vamos recuar 1 milímetro dos compromissos. Nós listamos 50 compromissos que nós anunciamos na primeira semana de gestão. Concluímos 75%. 75% nós já concluímos de projetos. Inclusive, eu vou amanhã saudar com a diretoria esse grande número. Vamos continuar assim, trabalhando com erros, com acertos, mas com autocrítica e com o sentido do dever cumprido de sair de manhã de casa e voltar agora à tarde, como estou voltando, sabendo que nós fizemos o máximo, com uma inteligência de grupo e, principalmente, com o São Paulo no coração. Obrigado, Jorge. Obrigado, Júlio. Abraço. Obrigado, Júlio Casares, presidente do Tricolor, que nos atendeu por basicamente 1 hora. Bom, Charlão, põe todas as perguntas que não puderam entrar pela falta de tempo. Eu, por exemplo, queria saber sobre o Gabriel Sara. Tinha um monte de coisa, mas infelizmente não dá. A gente tem que entender. Mas eu vou mostrar todas, tá? Vou ler todas. E o que eu puder eu tento responder, senão até mando para ele via WhatsApp. O Mujiwara Games. Presidente, comenta se tem alguma novidade sobre a criação da Liga de Futebol organizada pelos clubes. Abraço. Vou tentar responder eu, tá, Mujiwara? Você perguntou para o presidente, mas eu vou tentar avançar nessa história. Os clubes brasileiros hoje, eles trabalham para ter essa liga existindo fortemente de olho em 2025, quando acabam os contratos da Globo. A Globo, no Campeonato Brasileiro, ela tem contrato com os clubes até 2024. Então, qual que é o processo? Tentar, a partir de 2022, no máximo 2023, constituir a liga para que ela esteja existindo e a partir de 2023 essa liga possa negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de olho em 2025. Você tira a CBF da parada, a CBF deixa de ser a intermediária, ou seja, deixa de ficar com um bom bolo desse dinheiro, esse dinheiro seria distribuído entre os clubes, tá? Próxima pergunta na tela, sei que vocês perguntam pro Júlio e aparece o Nicola para responder, mas vou tentar, pelo menos o que eu não souber eu só leio e registro a pergunta de vocês. Ricardo Viana, Nicola, boa noite, pergunta ao Júlio, cadê a viagem para o mundo árabe? Alguma novidade sobre os name rights? Estamos cansados de promessas. Eu já havia perguntado pro Júlio sobre a viagem que ele havia dito que faria em janeiro, e ele falou que, entre outras coisas, a Omicron seria um impeditivo para a viagem agora. Perguntamos sobre investidor, sobre como é que estavam essas coisas em relação ao investimento. Ele disse que está tentando uma série de alternativas, né? Uma delas seria a Sócios.com. A Sócios.com tinha um acordo para ajudar no pagamento dos salários do Douglas Costa, poderia entrar também com o Soteldo. Não houve acordo com nenhum dos dois, eu acho que o São Paulo ainda tem esse crédito para buscar um outro reforço, porque nenhum desses 5 jogadores contratados tiveram a participação da Sócios.com, que já é parceira do Corinthians em relação ao meio atacante William. Bora para a próxima, registrar as perguntas que vocês fizeram. Wesley Lima, Soteldo não fechou com o Tigres, o Campos sem clube ainda, por que não tentá-los? Vamos mesmo ficar sem ponta?
Escuta a torcida de uma vez, presida. Para de errar. Ele falou sobre o Soteldo, né? Sobre o Ocampo, acabei não perguntando. Mas o Ocampo, o grande lance é que os caras no São Paulo, do departamento de futebol, entendem o Ocampo como um jogador com um extracampo muito complicado. A gente perguntou sobre o Corozo e ele não descartou a possibilidade de trazer um atacante de lado de campo. Ele disse que o São Paulo está sempre aberto ao mercado e se pintar uma boa oportunidade vai fazer negócio, tá? Sobre o Soteldo, inclusive, ele deu detalhes de como é que ficaria o acordo. Jonathan Piccoli, essa pergunta foi do DDD, meu parça, São Paulino, manda abraços para ele e o presida, se puder, mande também um abraço pro Resenha. Eu vou mandar um abraço, tá? Pro Jonathan e pra galera do Resenha. Mandei e-mail hoje para adicionar no WhatsApp. Fernanda vai cuidar dessa parte, tá? Ele virou sócio, virou membro do canal e a gente vai colocar no grupo de WhatsApp. Obrigado, meu. Próxima pergunta na tela. O Stanislau Oliveira Lima Júnior, membro há 20 meses. A Adidas fechou um grande contrato com o Flamengo. Porque o contrato do São Paulo é muito mais baixo. A não camisa do antirracismo foi culpa de quem? Então, naquele momento, eu acho que a pressão em relação à camisa antirracismo, por ter cores que não estavam associadas ao São Paulo, existia uma pressão muito grande para que o São Paulo não levasse essa história adiante. O contrato da Adidas, o presidente deixou bem claro que era um contrato que, quando ele assume a presidência, esse contrato já existia. O ano de 2021, inclusive, foi de algumas rusgas entre São Paulo e Adidas. O São Paulo não gostou de alguns processos da Adidas. Só que a multa para rescisão do contrato é gigante. Então, o São Paulo e a Adidas tentam chegar a um acordo. O Flamengo fechou valores estratosféricos com a Adidas. Ele vai ter a capacidade de faturar, em alguns anos, até 75 milhões de reais por ano. Está completamente fora da realidade hoje, por exemplo, do São Paulo. Mas isso tem alguns motivos, né? O fato de o time ser super competitivo, o fato de contar com um baita elenco, de ter uma torcida mais numerosa, mas ainda assim imagino eu que quando o São Paulo acabar o contrato com a Adidas, ele vai tentar dar um checkmate na Adidas ou buscar outros parceiros no mercado. Uma das coisas que melhor funcionaram no São Paulo na temporada passada foi o departamento de marketing. Beto Foramiglio, outro que participa sempre com a gente. Júlio, pode falar em quanto gira a dívida do São Paulo hoje? E se há uma estimativa de quanto pode baixar com as atuais receitas até o fim do seu mandato? Beto, eu vou mandar essa pergunta pro Júlio aqui, tá? E ele responde quando ele puder. Quando ele puder responder, eu conto para vocês, tá? Tô mandando aqui no WhatsApp. Vamos ver aqui, ó. Peraí. Obrigado pela entrevista. Quando tiver um tempinho, me responda essa por aqui. Então, mandei aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa nessa questão também. Próxima, ia falar Lari, mas hoje é Charlot. A Lari tá fazendo aniversário e abandonou a gente. Daniel Maciel, entrei agora. Vou voltar ao princípio da live, mas não acredito em nada do que eu ainda não ouvi. Boa sorte, São Paulinos, mas torçam pelos 11 em campo. O clube é refém. Obrigado ao Daniel Maciel pela pergunta. Bora para a próxima. Não é nem pergunta, né? Pela manifestação. O Aventador. E os name rights talvez seria uma solução para uma melhoria na atualização do Morumbi e ajudaria muito nas dívidas. Eu cheguei a perguntar para ele, né? Sobre os name rights. Ele contou que a Bitso acabou comprando um setor do estádio e o São Paulo tem conversado com várias outras empresas na tentativa de buscar um acordo parecido. A venda dos name rights de todo o estádio, ao que parece, é algo que o mercado não cogita, não aceita. Mas essa possibilidade de vender pedaços aí tá talvez mais simples ou menos complexa, é uma coisa que o São Paulo está trabalhando nos bastidores. Que mais? Vocês quiseram saber, perguntar. Daniel Rogério, boa noite. Foi muito frustrante, tanto para mim quanto para todos os torcedores, que depois de muita promessa nas eleições, ver depois o presidente Júlio, que por meios legais tentou golpear o clube. O Danilo se refere à mudança estatutária, que foi reprovada no último domingo pelos sócios. Júlio chegou a responder sobre isso, né? E disse que não considera um golpe porque teve democracia. Foi votada no Conselho Deliberativo, eram 23 emendas, só 14 foram aprovadas, foi para os sócios, e os sócios acabaram reprovando, então não tem reeleição, não tem o aumento do mandato dos conselheiros de 3 para 6 anos, enfim, também debatemos sobre isso, mas está registrada aqui a tua mensagem, tá bom, Danilo? Bora para a próxima. Beto Foramiglio, os times campeões do São Paulo não tinham grandes contratações, eram formados de jogadores garimpados. Quem faz hoje esse trabalho no São Paulo e pensa em ampliar? Beto, vou te responder
algo que eu ouvi do Belmonte, que é o cara do departamento de futebol. Hoje o São Paulo conta com 6 observadores de mercado. E a ideia é que até a metade do ano o São Paulo chegue a 10 observadores. Então o São Paulo pretende aumentar esse quadro para exatamente buscar boas alternativas de jogadores que estão livres, que estão perto de estar livres. Você foi bem quando você lembrou, por exemplo, aquele time campeão mundial em 2005, ele foi formado basicamente por jogadores que chegaram de graça, ou quase de graça, com investimento muito baixo. O Milton Cruz teve um papel importante naquele momento, né? O Milton voltou para o São Paulo, mais especificamente para o profissional nesse ano, e o São Paulo também está contratando mais profissionais para tentar ter uma maior facilidade de interpretar boas alternativas do mercado. Que mais? A próxima pergunta na tela do Ken 10. Moro nos Estados Unidos e desistir de colaborar com o sócio torcedor, pois não aceitam cartão internacional. Vou mandar essa, vou até printar. Você me põe na tela de novo, Charlão. Vou printar aqui, ó, e vou mandar pro pessoal da comunicação, tá? Que é para pelo menos ficar esse recado pro pessoal. Acho justo que eles saibam. Peraí. Só para o registro de vocês. Vamos lá. Põe aí próxima, Charlão. Que mais? O Wellington, cara, tinha muita pergunta mesmo, hein? O Wellington, eu confesso para vocês que eu não administro isso. Eu fico tocando as perguntas que aparecem. Mas vamos mostrar todo mundo. Wellington Araújo Nogueira, caso tenhamos alguma expertise grande numa área e possamos ajudar o São Paulo voluntariamente, por qual canal podemos fazer isso? Wellington, vou mandar essa mensagem também para o pessoal da comunicação, tá? Vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa da comunicação para vocês. Se puder responder essa. Mandei aqui. Próxima na tela. O Alan Fernandes. Por que não criam um podcast para bate-papo com ídolos e torcedores ilustres na SPTV e loja do clube na Amazon? Mais uma coisa que está printada e será devidamente encaminhada às pessoas do São Paulo. Então pronto, pelo menos não consegui ler nem passar para o Júlio, mas vou encaminhar, tá? E Ivan Arantes, Casares, quando o São Paulo vai quitar todas as pendências com os jogadores do elenco? Você não acha que isso atrapalha o desempenho dos atletas? Ivan, boa pergunta. O que eu posso te contar é que atletas que estão há mais tempo no São Paulo, desde 2020, têm, por conta da era Leco, 11 meses de direitos de imagem pendentes. O São Paulo até criou no ano passado um bolsão que visava que todas as receitas novas do clube tivessem um percentual destinado a esse bolsão que seria repassado para os jogadores. Venda de atletas, não aconteceu, mas vai para o bolsão. Novos patrocínios, bilheteria, sócio-torcedor e por aí vai. O problema é que várias dessas receitas elas não têm sido boas, né? Sócio-torcedor muito impactado pela pandemia, bilheteria da mesma maneira, venda de atletas, as propostas não agradaram, enfim. O São Paulo tem tentado fazer reajustes e equacionar essas dívidas, mas pelo que a gente percebe, não é algo muito simples. Que mais? 21 horas 15 minutos, o Gabriel SD. Presidente, você pode falar das características e da situação contratual dos destaques da base, Vitinho, Maioli, Caio, lateral direito é ótimo também. Gabriel, a gente chegou a perguntar sobre categoria de base, né? Ele contou que o Juan teve seu vínculo prorrogado, o contrato acabava no meio do ano. Sobre o Vitinho, o Maioli tem contrato, tá? O Maioli e o Caio têm contrato. As maiores preocupações hoje são com o Vitinho, com o Marquinhos e com o Patrick. E ele estava explicando que a antiga diretoria fez contratos que podem dar problema. Porque o que acontece hoje? Você, quando tem um atleta da sua base, quando você assina o primeiro contrato profissional, você tem que assinar um contrato de 3 anos. E a antiga administração assinou com vários desses atletas um contrato de 5 anos. E isso não é aceito pela FIFA e pode desencadear em problemas. Mas o São Paulo tenta, desde o ano passado, a prorrogação dos contratos, né? Ele, por exemplo, renovou com o Luizão, renovou com o Juan, renovou com o Thales. Só pegar o nome de todo mundo aqui, que aí eu já falo para vocês direitinho. O Pedrinho também teve o contrato renovado. Quem mais? Só pra gente não... Aqui, achei. Thales Costa e Wellington tinham um contrato renovado de forma antecipada. O Juan aconteceu nessa semana. O Luizão também, alguns dias atrás. Faltam agora Marquinhos, Vitinho e o lateral esquerdo, Patrick, né?
e o lateral esquerdo Patrick, isso mesmo. Então são esses os jogadores cujos contratos ainda não foram prorrogados. Alguns desses caras se destacaram. O Vitinho talvez tenha sido o melhor jogador do São Paulo na Copinha, né? O Vitinho e o Caio, concordam? Vitinho foi até o artilheiro do time, embora o Caio mais promissor. O Rogério Ceni disse na entrevista coletiva hoje que o Caio vai ser promovido para o time de cima. Se tiver capacidade de se manter, vai ficar por lá. Que mais, Charlão? Tem mais perguntas aí? Se tiver, o Ailê Henrique da Silva. Depois que o Caio do Sub-20 estrear, não atenda o telefone com o DDD da Holanda, principalmente se for do Ajax. Psyu, renova o contrato do Luizão e do Natan. O Luizão teve contrato renovado, tá? O Luizão, São Paulo já até anunciou alguns dias atrás, teve seu contrato renovado. E, de fato, o Ajax vive monitorando os jogadores do São Paulo, né? É o tipo da coisa que dá certo. Você vai lá, contrata o David Neres. O David até acho que o Ajax perdeu tempo para vendê-lo, porque chegou a ter proposta de 50 milhões de euros do United, acabou não vendendo, teve de repassar agora recentemente por 15 de euros para o Shakhtar Donetsk, que o Antony parece ser a bola da vez no próximo mercado de transferências. Que mais? Rodinei Carvalho, Júlio merece parabéns sobre patrocinadores, teve uma grande melhora, porém você estava em todas as gestões, como o contrato da Adidas, etc. Você não sabia? Eu imagino até que ele soubesse basicamente tudo. Por exemplo, essa questão da Adidas, ele sabia tudo. Mas nem sempre, imagino eu, que na condição de vice-presidente de marketing e depois como membro do conselho de administração, talvez ele não pudesse vetar, né? Vai fechar o contrato com a Adidas e não cabe a ele dizer se vale a pena ou não fechar. Imagino que seja isso também, né? Também não tenho procuração para responder por ele. Bora! Bruno Rabelo, ou Robelo. Boa noite, Júlio. Sócio torcedor vai poder votar quando? Vamos sair desse processo de ditadura e democratizar o São Paulo? Abraços, Nicola. Bruno, pelo que eu escuto, essa possibilidade, ela inexiste, cara. Outro dia a gente trouxe o Outen, que é o cara do presidente do Conselho Deliberativo, né? Ele deixou bem claro que não faz parte do projeto de ninguém no Conselho Deliberativo levar essa história adiante, tá? Então é o tipo da coisa que eu não me animaria. Alguns clubes como o Inter e o Grêmio têm grandes programas de sócio-torcedor também por isso, pela capacidade que os sócios têm de poderem participar do momento mais importante, que é a eleição de um clube. Que mais, Charlão? Na tela, perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades. Só uma coisa rápida. Se você ainda não baixou o ANA, baixa agora, porque daqui a pouco a gente vai abrir o ANA e palpitar sobre o jogo do São Paulo, entre outras coisas. Marco Mirão, 17 meses como bola. Aqui está o QR Code do ANA. Baixe na hora de usar o cupom, só não esquece de colocar Nicola25 para ganhar R$25 de bônus. Quando vão mudar o estatuto do clube para os sócios elegerem o presidente do clube? É essa pergunta que eu acabei de responder. Não vislumbro essa possibilidade, tá? Eu não me animaria com essa ideia, não. Pelo que eu sinto dos dirigentes do São Paulo e dos conselheiros, isso não passa pela cabeça. Que mais? O Xalão, fala no meu ouvido quanto assalto, só para eu me programar aqui. O Marco Toys. Boa noite, queria saber por que o Casares não pega umas dicas com o Duílio para contratar. São estilos de contratação diferentes, né? Cara, faltou 8 perguntas ainda, cara, tinham muitas. Mas são estilos diferentes, né? O Duílio passou os 6 primeiros meses de gestão sem contratar ninguém, depois saiu contratando a rodo. Enfim, são coisas diferentes mesmo. Obrigado, pela pergunta. Que mais? Mago Velho MTG. Poxa vida, Nicola, paguei para fazer a pergunta para o presidente e você não deixou ele responder. Obrigado. Ô, Mago, desculpa se eu te magoei, cara, mas é possível que eu não tenha deixado, porque ele já tinha respondido antes, cara. E a gente tava... Eu nem sabia que eram tantas perguntas, mas dá uma olhada na quantidade de perguntas pendentes, cara. Espero que você entenda que a gente vai tentando fazer com que o máximo de respostas possam... por exemplo, eu queria muito perguntar para ele sobre vendas. Se ele vai vender alguém nessa janela, como é que tá essa história do Sara, mas não consegui emplacar essa pergunta. A gente pensa que 1 hora é bastante, né? Só que passa voando. Júnior Marques, divulgue a chave Pix do clube para quem não pode assumir um compromisso com o sócio torcedor, mas pode ajudar esporadicamente, mesmo que seja com pouco. Júnior, eu acho a ideia boa e vou repassar também para eles, tá? Tudo que tá chegando aqui que carece de consentimento ou qualquer coisa, vamos lá, tô mandando, tá? Tô mandando aqui. Pelo menos eles vão ficar sabendo de tudo que vocês estão sugerindo. Próxima, Charlão, põe na tela aí. Tem um áudio aqui do Júlio respondendo a pergunta do Fora Miglio. Gabriel Melo, o São Paulo não ia lançar um aplicativo de streaming? Vamos mandar também.
Eu não lembro. Acho que é mais fácil eu mandar aqui. Chegando a resposta, eu conto para vocês. Próxima pergunta na tela. A pergunta agora vem diretamente da casa do Edson Pinheiro. Talvez não esteja na casa, talvez ele esteja na rua. Como estão as renovações de Vitinho e Caio da base? Júlio respondeu que são de... Do Caio, o Caio acho que tem contrato renovado, hein? O Caio, 17 anos de idade, eu acho. Eu vou até dar uma checada nessa história, mas para mim o Caio não é problema. Era o Vitinho e o Marquinhos, além do Patrick. E o Júlio falou que a situação não é simples. O São Paulo tenta desde o ano passado a renovação com esses caras. Próxima. O Ailê Henrique, Luizão e Natan Luizão e Natan renovaram só ano passado, porém até março de 2023. A partir de setembro podem assinar pré-contrato, depois vai ser difícil renovar. Bom ponto, Ailê. Então, é assim, não é que eles vivem o mesmo dilema de outros cujos contratos terminam agora na metade do ano, mas são pendências, são problemas a médio prazo. Sei que dá para chamar de médio, talvez até curto, né? Se o cara pode assinar a partir de setembro, a situação é drástica. Só não é tão drástica, por exemplo, quanto a do Juan, que tinha contrato até a metade do ano e já podia assinar um pré-contrato com qualquer... E eu acho até que o Juan não jogou a copinha por causa disso, tá? Isso ninguém me falou. Isso é uma suposição da minha cabeça. Que mais? Canal Futebol SPFC, boa noite. Como andam os name rights do Morumbi? Chegou a responder, né? Falou que a venda de todo o nome do estádio é muito difícil, para não dizer impossível. São Paulo hoje trabalha em venda de setores, como fez com a Bitso. Que mais? 21 horas. Você já deixou o like? Não esquece de deixar like, tá? Ajuda pra caramba. Ronaldo Cruzeiro EC. Vira a Sociedade Anônima no Futebol que eu vou comprar o São Paulo também. Eu sou o cara. Boa, Ronaldão, tamo junto. Mas já que você é o cara, manda um superchat um pouquinho maior também, né? Tá brincadeira. Manda o valor que você quiser. Marcos Vitorino Filho, em relação ao Lucas Moura, já tem conversas? O Marcos, aí eu vou te trazer o outro lado, tá? O Lucas vai jogar no São Paulo. O Lucas decidiu que quando ele deixar a Europa, ele vai voltar ao São Paulo. E ele não quer voltar velho, ele não quer voltar em fim de carreira. Ele tem contrato com o Tottenham até a metade de 2024. Parece longe, mas são 2 anos e meio. E assim que acabar esse contrato, a ideia dele é voltar ao Brasil. Já está, inclusive, procurando uma casa em São Paulo, onde ele virá para passar as férias e para já ser a casa dele assim que retornar em definitivo para o Tricolor. Não sei se vai ser o Júlio, não sei se vai ser um próximo presidente, mas imagino que o presidente que estiver à frente do clube vai ter todo o prazer de recontratar o Lucas Moura. Que mais? O Argel Paulo, há prospecção de investidor em andamento ou não? O Júlio foi perguntado sobre isso, sobre a viagem, e ele disse que há uma série de tentativas que o São Paulo não negocia só com um investidor. Hoje, na entrevista à Jovem Pan, o Muricy chegou a admitir que participou de uma live com um possível investidor do São Paulo, na tentativa de ajudar, na tentativa de fazer a coisa avançar. O São Paulo, evita dar muitos detalhes, talvez por cláusula de confidencialidade, talvez para não chamar ou despertar a atenção de clubes rivais que poderiam negociar, embora tenha muita gente que não acredite nessas negociações. E aí cabe a cada um também escolher o que acredita, o que não acredita também. Todo mundo é livre e liberado para escolher aquilo que quiser. Já não respondemos a todas? Deixa eu só ouvir um áudio do Júlio, porque o Beto Foramiglio tinha perguntado se quanto gira a dívida do São Paulo hoje e se há uma estimativa de quanto pode baixar com as atuais receitas até o fim do mandato. O Júlio respondeu o seguinte. Tá falando que 600... Em torno de 650 milhões é em torno da dívida de hoje. Boa. Então, em torno de 650 milhões e a ideia é baixar o máximo possível. Bora para a próxima pergunta, dúvida, sugestão. Não tem mais pergunta. Charlão, vamos fazer o seguinte, já estouramos também o horário do programa, redondamente e tal. Bora brincar de palpitar? Você que tá aí, bora me ajudar com palpites do jogo do São Paulo de amanhã? A gente volta em 3 segundos. Desafiou! Ganhou! Tô dentro! Não sei se você sabe, mas o programa do Nicola tem um patrocínio oficial de Wana, a rede social das apostas esportivas. Como é que funciona? É um aplicativo para o celular em que você aposta de um lado, eu aposto do outro, ou qualquer pessoa aposta contra você de outro lado, e aquele que vencer essa aposta leva a grana. Charlão, espeta na tela. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar a primeira... vamos mostrar apostas que eu fiz ontem, para mostrar para vocês como é que funciona o Wana. Aqui estão as apostas feitas e concluídas, né?
Ontem eu tinha postado que no jogo Golden State Warriors e Mavericks, o Stephen Curry marcaria menos do que 24 pontos. E o JV Fernandes apostou que marcaria mais. O Stephen Curry fez 18, ou seja, acabei vencendo essa aposta, levei R$10 do meu amigo JV. Em compensação, na final da Copinha, Santos versus Palmeiras, os dois times vão marcar gol. O Nildo disse que não, eu disse que sim, acabei perdendo essa. Deixa eu ver se tem alguma aposta ao vivo rolando. Não, ao vivo não, fechada, deixa eu ver se tem alguma fechada, alguma aberta e algum desafio. Não tem nada. Então agora bora brincar de fazer apostas. Se você não baixou o Ana, muito fácil, pega seu telefone celular, aponta para esse QR Code, vai aparecer um link aí no seu telefone celular, você baixa, não custa nada, é de graça. E detalhe, na hora que você estiver colocando as suas informações, nome, cidade, usa lá no espaço cupom esse texto que tem aqui embaixo, Nicola 25, tá? Para ganhar R$25 de bônus. Você vai se juntar, quer ver quantas pessoas? Ó, aqui é o Nicola 25, você vai se juntar 2.943 pessoas, a nossa briga, nossa meta, a minha meta, né? Eu que criei isso na minha cabeça, é bater até o fim do mês 3.000 cadastros usando o nosso cupom. Então eu vou mostrar para vocês como é legal, quer ver? Ó, vamos brincar de palpitar, vamos palpitar no jogo do São Paulo, a estreia do Tricolor que acontece nessa quinta-feira. Cliquei no botão mais, cliquei em customizar, futebol, e agora eu vou procurar pelo Campeonato Paulista, é o primeiro aqui, ó. São Paulo e Guarani, quinta-feira, 21h30. Qual o palpite de vocês para esse jogo? Jogo do São Paulo contra o Guarani em Campinas. Da São Paulo, da Guarani, eu vou me basear nos palpites de vocês para fazer a minha aposta. O Ana tá sugerindo aqui, ó, ele tá pondo 0-0, né? Isso significa que se houver empate, a aposta é devolvida. Se eu, por exemplo, clicar no Guarani, alguém vai aceitar a proposta contra mim indo no São Paulo e ganha, obviamente, aquele time vencedor. Deixa eu dar uma olhada como é que vocês estão palpitando aqui nessa brincadeira. Se tem mais gente apostando no São Paulo, se tem mais gente apostando no Guarani. 2-0 São Paulo, diz o Douglas Rizzi. Mauro Shampoo no Corinthians, brinco Vitor Diogo 13. São Paulo 2, Guarani 0, diz o Fábio Araújo. Segundo palpite, 2-0. Marco Matos está dizendo 4-0. O TJ Pereira, 3-1 Guarani. O Guilherme Mazuca, 1-0 Guarani. O Fernandes, 3-0 São Paulo. Maicon Douglas, 1-0 São Paulo. Tá chamando ele de Tricas, inclusive. Natanael Patracão, 1-0 Guarani. Davi Campos, 2-0 São Paulo. Tá bem dividido pelo jeito, né? Uma galera indo em São Paulo, uma galera indo em Guarani. Eu vou no São Paulo, tá? Eu acho que o São Paulo vence na estreia. Se você quiser apostar contra mim, tô apostando R$10. A aposta é pública. E aí, ó, você está apostando R$10 que o São Paulo ganhará do Guarani ao final do tempo regulamentar. O que você faz? Você aceita essa aposta indo no Guarani. O primeiro que aceitar a aposta entra nessa brincadeira comigo. Se der empate, não tem vencedor, o dinheiro é devolvido. Se houver um vencedor, se for o São Paulo, eu levo os R$10 de quem apostou contra mim, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem de jogo aqui, ó. O Levi Rocha 3-1 São Paulo, o Alex 6-0 Guarani, 6-0 no Guarani. O Davi Alex 2-0 São Paulo. O Júnior Marques 3-1 São Paulo, Isabela Sobral 1-0 Guarani, o Rodrigo Abram, reforma no Morumbi, Soteldo no meio do ano, interrogação. Vamos lá. Deixa eu pegar mais palpites, é que o jogo do Palmeiras vai começar daqui a pouco, né? Senão, aí nem vale a pena, vai começar 21h35, começa em 5 minutos, aí fica ruim de apostar, né? Vamos pegar algum jogo de quinta-feira. Não, vamos lá no Duelo 1x1 para ver o que eles oferecem de opção. O Duelo 1x1 é uma opção bem legal. Você clica no mais aqui, tá vendo o Duelo 1x1, que é isso da mãozinha. Clicou no Duelo 1x1, vão aparecer sugestões de apostas. Flamengo versus Português, os dois times vão marcar gol, o problema é que esse jogo começa em 5 minutos, 4 no caso, né? Então eu vou abrir mão desse aqui. Austrália e Vietnã, quantos escanteios vão ter no jogo? Meu Deus do céu. Japão e China, quantos escanteios? Vai ter pouco escanteio, vai ser um jogo muito truncado, essa é a minha aposta, estou indo no under, ou seja, abaixo de 8,5. Se você quiser imaginar que vai ter mais do que 8 escanteios e meio, você vai lá no over e aceita a minha aposta. Inclusive, eu vou falar o nome de todo mundo que apostar contra mim, tá? Daqui a pouco eu te explico como é que você aceita apostar contra mim. Emirados Árabes e Síria. Amanhã tem Brasil, podemos apostar no Brasil. Aqui, ó, Equador versus Brasil. Ajuda, pessoal, palpite. Quanto vai ser Equador e Brasil? Palpitem aí, o jogo é no Equador, jogo marcado para 6 da tarde, vai. Brasil e Equador, Equador e Brasil. Todo mundo palpitando, por favor, tá? Usem aí o chat para palpitar. Eu falei que o São Paulo ganha do
do Guarani, Brasil e Equador, aí já é um pouquinho mais eliminatórias da Copa. Deixa eu ver onde é que tá o Brasil aqui, ó. Brasil e Equador. Eu quero esperando, aguardando propostas de vocês, tá? Propostas não, apostas de vocês. O que vocês estão imaginando? Nicola aposta no jogo Lakers versus Philadelphia 76ers. O que você quer que eu aposte? No Lakers ou no Philadelphia? 6-0 no Guarani, 2 do Nicão, 1 do Patrick e 2 do Rigoni e 1 do Caleri, diz o Alex. O Gabriel Mazuca tá apostando em 2-2 Brasil e Equador. Vitor Diogo 0-0. 3-0 Equador, 3 do Arboleda, diz o Alex. Equador 2-1. Isabela Sobral 4-0 Brasil. Vanderlei Naliati 3-1 Brasil. O Suíno Cultura 1-0 Equador. Ó, o Ana também tá sugerindo o placar inicial de 0-0, ou seja, você aposta em um lado, e aí, ó, Bruno Robelo 2-2. Ricardo Araújo, 3-1. Tem muita gente apostando no empate, né? Muita gente apostando no empate. Ronier, 1-0 Equador. José Taíde, 3-2. Eu vou no Brasil, tá? Eu vou apostar no Brasil. Se você quiser apostar contra mim no Equador, vou te mostrar como agora. É bem simples. Guilherme Mazuca, 76ers ganha hoje. Ó, eu vou ouvir o Guilherme Mazuca, porque o Guilherme Mazuca acompanha a NBA um pouquinho mais do que eu. Então eu vou aqui no Duelo 1x1. Deixa eu ver se aparece alguma coisa do 76ers. 76ers. Não, aqui não tá aparecendo. Aqui é só futebol, né? Deixa eu ver se tem no... E aí eu quero mostrar para vocês como é que funciona pra gente, ó, basquete. NBA. 76ers, cadê os... Filadélfia. Aqui, Filadélfia, Los Angeles. Caraca, Mazuca, você tá dizendo que o Filadélfia vai ganhar mesmo dos Lakers? Olha que eu vou em você, hein, meu. Se eu perder, vou no teu pescoço. Mas tá bom, vamos lá. Vamos ver se dá pra confiar no Mazuca. Pessoal, bora mostrar pra vocês como é que vocês aceitam as minhas apostas. Primeira coisa é você baixar o Ana. Você precisa ter o telefone, precisa ter o aplicativo no seu telefone celular. Para fazer o cadastro é super simples, aponta o telefone celular para esse QR Code, vai aparecer um linkzinho no seu telefone, você clica nesse link, diz que quer baixar o Ana. Depois você vai precisar fazer seu cadastro, vai pôr suas informações, é nessa hora que você vai usar o cupom Nicola25. Olha o cupom aqui, ó. Quer ver, ó? Nicola25, são, como eu disse, 2.943 pessoas que já baixaram o Ana. Baixou o aplicativo no seu telefone, você vai abrir, né? E aí você vai ver que tem aqui o valor que você tem de depósito, essa opção aqui das três pontinhos, e aqui em cima tem uma lupa no canto superior direito. Clicou nessa lupa, buscar no Ana. Aqui você vai escrever o meu nome, Jorge Nicola. Pode escrever tudo junto, que é o meu nickname. 236 vitórias, 214 derrotas, e aqui as apostas que estão abertas. Eu fui que vai ter menos do que 8 escanteios e meio no Japão e China. Você pode clicar no mais 8,5. Eu fui no Brasil contra o Equador, ninguém aceitou essa ainda aposta. Se você quiser, você vai no Equador, se der empate, ninguém ganha. Fui no São Paulo contra o Guarani. Se você quiser, você aposta no Guarani contra o São Paulo. Se você vencer, você leva meus R$10. Mesma coisa em relação ao Philadelphia 76ers. E aqui são apostas que já foram feitas e finalizadas, né? Cada escanteio, eu ganhei escanteio também, hein? Pois que Corinthians e Ferroviária teria mais do que 10 escanteios. O Blitz 08, pois que ia ter menos, foram 14 escanteios. Ixi, perdi no Big Brother. Luciano, qual será o percentual de saída? Eu pus que ia ter menos de 41. O Márcio 9315 disse que ia ter mais e ganhou porque ele saiu com 49% dos pontos. Ixi, perdi com o Nicola Jokic. Eu falei que ele ia fazer menos do que 22 pontos, fez 28. E o Daniel acabou levando meus R$10. Perdi com o Barba. Ih, caraca. O Hells se recuperou. Tinha ganhado 3 seguidas do Hells. Agora ele ganhou de mim. E eu perdi também do Papai Lebron. Eu disse que o papai ia fazer menos do que 29. O papai meteu 33 pontos e o Diguinho acabou. Tô numa fase boa, hein? É uma boa sugestão para vocês. Apostem contra mim. Capaz de vocês se darem bem. Ficou com alguma dúvida? Use o chat ou o superchat para mandar pergunta. A gente responde para vocês. Voltamos em 3 segundos. Tô dentro! Charlão, ficamos devendo alguma resposta? O programa de hoje é um pouco diferente, né? Em vez da gente abrir para aquele bate-papo que a gente costuma fazer, hoje trouxemos um convidado. A ideia era trazer o Júlio já há bastante tempo. Então toda vez que a gente tiver um convidado, a gente deixa menos espaço para perguntas, mas amanhã volta tudo ao normal. Programa por volta das... Será que a gente faz às 7? Amanhã tem jogo do Brasil às 6, né?